Deixa eu ver quem que é hoje. Só queria pedir a irmã Daniela, vamos dizer aí, a irmã Estela, se quiserem sentar mais na frente, eu acho que fica melhor, né? E filmar daí, tirar foto daí, fica muito longe. Amém? Amém. Amém. Vai. Servo, deixa que o pastor Marcelo fale mais da oferta, Senhor. Oh, Jesus, usa teu servo de maneira extraordinária. Gente, é muito gratificante para mim poder estar aqui, assumir esse púlpito para poder ministrar a aula para vocês sobre um profeta tão importante da Bíblia que é Daniel. E aqui nós vamos aprender um pouquinho sobre o caráter de Daniel. Quem foi Daniel na Bíblia? Né? O que hoje nós podemos aprender com ele. Eu fico muito feliz mesmo. Agradeço a Deus pela rica oportunidade que Ele me concedeu de estar aqui, pela oportunidade também que o pastor Marcelo me empresta esse púlpito para poder aplicar a aula para vocês. É uma felicidade tremenda e externo minha gratidão a todos os irmãos aqui, em especial Natália e família, Alessandra, né, todos os outros irmãos que estão me incentivam, me apoiam. Isso é gratificante. Amém? Vamos lá. Sobre o caráter de Daniel. Primeiro vou me apresentar aqui rapidamente, uma breve vídeo sobre mim. Meu nome é Daniel Eduardo, eu tenho 20 anos, sou líder dos interligados de Itaperu, um dos melhores do Brasil, Boston, Portugal. Sou obreiro, professor do EPD e sou designer de interiores e auxiliar em arquitetura e engenharia. Essa é a minha formação. Né? Quem olha com a minha cara de 45 anos não pensa que é. Mas aqui está a minha família, que é a minha base, ali está a minha noiva, Estela, a minha mãe, o meu pai, que é o Pet, meu pai do coração, e também ali embaixo a minha outra família, né? É uma família, meus pais são separados, então cada um constitui uma família. Ali ele está, em ordem de lá para cá. Minha noiva, minha cunhada Aline, meu irmão Gabriel, a minha irmã Vitória, o meu pai, o Bigode, André, a minha irmãzinha Helena, a filha da minha madrasta, Maria Eduardo, e minha madrasta, Natália. Aqui está minha família, minha base, quem me apoia, me incentiva, me dá gás, faz com que eu não perca nem um pouco o ânimo. Né? No período, eu até falei para o meu pai, no período, pai, que eu estava em Itaperuna, eu não voltei para Belfort Roxo, você fez o filho. Eu estou com medo de voltar, vai vir mais dor e não sei o que está acontecendo, né? Mas tá bom. Vamos, pega a sua revista, se puder, deixa a sua Bíblia aberta. Vamos aprender sobre o caráter de Daniel. Quem foi Daniel? Daniel, também chamado de Beltesazar, assim, quando chegou na Babilônia, segundo a narrativa bíblica, Daniel foi um jovem nobre judeu de Jerusalém, levado como prisioneiro da guerra pelas tropas babilônicas após a conquista do reinado de Judá. Nós já fizemos o texto bíblico básico, a leitura, também já lemos o texto áudio e os objetivos. Entender que a vida de comunhão com Deus é determinante na formação do caráter. Compreender que o caráter sempre será submetido à prova. E estar atento ao fato de que o caráter de alguém é conhecido pelas suas atitudes. Nessa rápida introdução, o caráter é a marca de quem se expressa por meio de posicionamentos feitos. Sua índole está inclusa como ponto principal de quem tem caráter. Daniel não era diferente por falar bonito ou inteligente, mas sim porque se posicionava. Uma pessoa com caráter, ela exala, em um ambiente ela consegue ficar bem marcada, bem gravada, e todos conseguem reconhecer, né? Quem é aquela pessoa, quais são as características daquela pessoa. E caráter e índole estão muito próximos, senão um do lado do outro. Índole também tem a ver com traços de qualidades inerentes de um indivíduo desde o seu nascimento, ou seja, caráter, inclinação. Né? Tem pessoas de uma índole certa, posso confiar naquela pessoa. Tem pessoas que têm uma índole errada, não posso confiar naquela pessoa. E eu acho que o pior dessas três, que agora você está a terceira, é a pessoa do caráter duvidoso, da índole duvidosa. Daniel não era esse tipo. Daniel tinha um caráter, uma índole formada. E conseguíamos ver nele a presença do Espírito Santo, conseguíamos ver nele um homem de Deus que seguia a sua cultura, os seus ensinamentos e marcou com certeza uma época. E não era diferente por falar bonito, né? Hoje em dia nós vemos muitos influencers ou pessoas que estão aí afora, que a gente nem sabe o que apareceu, mas falam bonito e ok, para isso basta. Na verdade não, acho que vai além disso. Uma pessoa falar bonito também é um ponto importante. Mas, na verdade, o caráter mesmo é o que importa.
firmeza de um caráter. Minha mãe, quando eu estava estudando, ela falou: como é que você vai ficar com essa papelada toda? Está igual o Faustão. Eu falei: mãe, que isso? Levante é isso. E realmente, é muito papel. Mas vamos lá. Obrigado, servo do Senhor. Deus te abençoe. Vamos lá. Caráter significa gravar ou coisa gravada, que revela a marca de uma pessoa. Exemplo, quando a gente pensa no pastor Caula e no Rafael. Futebol. Quando a gente pensa no PES, Flamengo, ou ridículo. É aquilo que está gravado ou é aquilo que se coloca à amostra. Uma pessoa que deixa a sua marca gravada. Né? Caráter significa gravar ou coisa gravada. Né? E quando nós pensamos, quando vemos a marca de Daniel, o que estava gravado nele era firmeza de caráter. O que estava gravado nele era a forma que ele se posicionava, a forma que ele falava, a forma que ele se expressava. Segundo as escrituras, Daniel possuía um caráter marcante, viveu em uma corte completamente complicada, segundo o que foi ensinado, mas manteve-se íntegro. E desde a juventude, acredita-se que Daniel tenha ido à corte para a Babilônia entre 15 a 18 anos, então ele era muito novo. Né? Mesmo novo, Daniel foi levado ao palácio com muita luxuosidade, ainda assim não se deslumbrou com o que foi oferecido. E mesmo com o distanciamento familiar e provações, se manteve reto, humilde e obediente. Aí eu vou pedir a algum irmão que possa abrir em Hebreus 11, do 24 ao 26. Por favor. Mas mesmo novo, Daniel ainda assim não se corrompeu, porque, vamos colocar aqui, vamos imaginar, entre 15 e 18 anos, vamos colocar no seu exemplo, entre 15 e 18 anos, o que você fazia? O que você gostava de fazer? Agora vamos colocar que você aprendeu costumes, culturas, tinha entendimento acerca do seu povo, daquilo que foi ensinado, e quando chega em um lugar onde tem muita luxuosidade, o normal, o que nós podemos entender hoje, aqui, Itaperuna, Brasil, afora, é que a pessoa se perca, ela esqueça e deixa para trás tudo aquilo que foi ensinado, porque se deslumbrou com o que está acontecendo agora, com o que acabou de estar vivenciando. Eu peguei uma imagem que demonstra mais ou menos da Babilônia, foi o Joel que fez, e aqui nós podemos ver os degraus, né? Aqui tem os degraus com as vegetações. Então, assim, só nisso daqui, Daniel poderia cair, Daniel poderia vacilar, porque, poxa, eu estou aqui nesse palácio, eu sou bravo, eu sou tal, mas ainda assim, ele decidiu não se contaminar, ele decidiu, não, o que eu aprendi não pode ser perdido, não pode ser deixado para trás. O que eu aprendi no passado tem que ser aplicado no presente, porque onde eu estou, o Espírito Santo de Deus também está, e ali há a transformação, ali há a mudança. Mesmo muito novo, não se deslumbrou e acredita-se, já falei, tá bom. Hebreus 11, do 24 ao 26. Alguém pode ler, por favor? Então aqui nós estamos vendo, coloca no telão também, por favor, Hebreus 11, do 24 ao 26, por favor. Pela fé, só está recapitulando, para a gente poder pegar de ponto a ponto. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, por favor, próximo, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo perigoso do pecado. 26, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. No primeiro ponto, pela fé Moisés já sendo grande. Então, aqui, a analogia é o seguinte: Moisés, mesmo já maduro, mesmo já crescido, entendia que aquilo não era para ele. Entendia que viver com o seu povo cativo era melhor do que toda a luxuosidade de Faraó, da corte. E aqui Daniel, ainda novo, ele decidiu não se contaminar. Então é tremendo. Hoje eu vejo e entendo, pode voltar por favor? Hoje eu vejo alguns jovens, e aqui também, eu vejo alguns jovens, adolescentes,
se vendendo, ou então se perdendo por conta de like, fama, dinheiro. Gente, aquilo que Cristo tem para mim, aquilo para a tua vida é bem maior do que isso. Aquilo que o mundo tem para oferecer nem entra em comparação. A expressão quando Daniel fala, quando vemos Daniel capítulo 1, versículo 8, assentou em seu coração e de fixar. Não, eu decido, eu não vou. Quando ele como eu posso dizer? Conforme ele entrou na corte e decidiu não se contaminar com aquilo que era oferecido, não era uma comida, por exemplo, um arroz top, eu sou top, ele fazia, ou miojo, não era isso. Era comida de rei, eram alimentos de rei. Aquilo que era oferecido para ele como banquete era do melhor, era do mais top. Mas ele sabia que além da intoxicação que poderia causar, talvez alimentar, principalmente espiritual. Então ele se absteve de todo aquele alimento, de tudo aquilo que poderia atrapalhar a comunhão de Deus com ele, porque era oferecido. Porque toda aquela comida era oferecida a Deus. Ele falou, olha, então não vou me alimentar disso. Me dê as porções de verduras. Por favor, coloca Daniel capítulo 1 e 8, por favor. Ele decidiu, jovens, 12, por favor. Põe teus servos à prova, te suplico, por 10 dias, e que nos deem legumes para comer e água para beber. Então era totalmente diferente. Ele não deixaria de comer, ele deixaria de comer coisas gostosas. Por exemplo, como eu posso dizer, um caviar, uma lagosta. Exemplo, conjecturando, ele deixaria de comer coisas gostosas para se abster daquilo que era pecaminoso. E deixe seus servos à prova, nos dê legumes e verduras, que assim a gente possa beber água. E quando a gente chega no versículo, coloca o 15, por favor. E ao fim dos 10 dias pareceram seus semblantes melhores. Eles estavam mais gordos do que todos os jovens que comiam a porção do manjar do rei. Então, ou seja, conforme ele foi se abstendo da alimentação que era oferecida a Deus, Deus dava a ele mais graça, Deus dava a ele mais força, Deus dava a ele mais semblante, dava uma aparência melhor, um visual melhor. Pode voltar a lição, por favor. Então, assim, quando ele decidiu, ali foi um divisor de águas. Ali começou uma separação entre aquilo que era pecaminoso e aquilo que ele já tinha aprendido com os pais. E com isso nós aprendemos as características de Daniel. Era um homem reto, isento de faltas e vício oculto. Nós vemos no capítulo 6, no versículo 4. E aí eu coloquei esses 3 pontos aqui que eu acho fundamental falar. Vamos lá. Daniel, naquela época, o rei Dário, ele dividiu o reino em 120 regiões. Cada uma dessas regiões tinha um sátrapa. O que era o sátrapa? Sátrapa era um comandante, era um homem de poder que administrava financeiramente essa região. Por exemplo, vamos colocar aqui no nosso ponto. Rio de Janeiro. Então, no Rio de Janeiro, vamos colocar aqui Belfor Roxo, Comendador Soares e Itaperuna. Cada uma dessas 3 regiões tem sátrapa. E acima desses sátrapas, um príncipe, para poder administrar eles. Vamos colocar uma matemática aonde Daniel e os outros 2 príncipes, no caso 3, administraram 40, 80, 120. Só para eles poderem ter uma imaginação. Uma das características principais que eu acho importante colocar a respeito dele é que ele era incorruptível. Ele não se corrompia com aquilo que estava vendo, porque conforme o reino foi crescendo, a administração foi crescendo, o rei pensou em promovê-lo. Conforme as coisas foram andando de uma forma boa, o que passava na mão dele ele não agarrava. Isso eu coloco como conjectura, como pensamento, porque o reino crescia. E o rei Dário pensou em promover ele para poder colocar ele um cargo acima. O reino está indo bem, as coisas estão indo bem, e eu acho que as coisas podem melhorar ainda mais. Ele era corruptível. Tinham pessoas abaixo dele que davam dinheiro, cuidavam da parte administrativa e ainda assim ele não se corrompeu, ele não se perdeu na meio daquele dinheiro. Segundo, era humilde, porque quando uma pessoa, e conseguimos ver, você com certeza já viu em algum ponto da sua vida, pessoa que está no poder, ou então está como líder, ou então, enfim, não vou entrar em questão, mas se perde, confunde muito a autoridade com o autoritarismo. Não vejo na vida de Daniel um autoritarismo.
porque ele tinha um espírito excelente, ele era um garoto segundo, que tinha uma comunicação, que ele tinha uma forma de lidar com as pessoas de uma forma boa. Ele era humilde e principalmente obediente a Deus, porque se ele perdesse aquilo que foi pregado quando era novo, ele não era o que ele se tornou, ele não foi o profeta que nós conhecemos hoje, né? E as características que eu pontuei aqui desses três, tem várias, mas as três fundamentais. Se eu sou humilde e sou obediente a Deus, sou incorruptível e nada vale. Se eu sou obediente a Deus e incorruptível, mas não sou humilde, também de nada vale. Então, esses três pontos principais eu acho importante ressaltar na vida de Daniel: incorruptível, humilde e obediente a Deus. Quando Daniel crescia em reconhecimento do reino, os adversários ficaram loucos. Esse cara que chegou aqui nem é dessas terras e está tomando um poder que não era para tomar. Por que ele está crescendo dessa forma? Isso foi incomodando, mas Deus foi dando graça, Deus foi blindando e fortalecendo cada vez mais o caráter dele. E aí, com isso, nós temos outro ponto importante: as testemunhas do caráter de Daniel. As testemunhas de um fato são as pessoas que presenciam e podem falar sobre o que viram. Quando vemos a revista, e você pode acompanhar, por favor, do capítulo, do ponto 1.3, por favor, diz esse primeiro ponto, e fala assim: o primeiro testemunho da retidão de Daniel foi dado pelo próprio Deus por intermédio do profeta Ezequiel. Por intermédio do profeta Ezequiel. Nesses dois versículos, por favor, coloca aí Ezequiel, coloca aí Ezequiel, por favor, 14 e depois o 20, por favor. Ezequiel e Daniel eram contemporâneos, eram próximos uns dos outros. Então, quando Ezequiel estava no lugar, ele ouviu a falar acerca de Daniel. Nesse texto cita três: assim que eles estivessem no meio dela, esses três homens, Noé, Daniel e Jó. Jó e Noé já tinham se passado, Daniel ainda estava como contemporâneo, como vivendo no mesmo tempo do profeta Ezequiel. Pela justiça livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor Jeová. O 20, por favor. E ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filho nem filha eles livrariam, mas só livrariam a sua própria alma pela justiça. Eram pessoas retas, eram pessoas íntegras, eram pessoas que Deus se agradava da forma que eles andavam, da forma que eles caminhavam, porque não perdiam o que lhe foi posto. Eram pessoas que andavam segundo o seu caráter blindado. E aí pode voltar a lição, por favor? Então, a primeira testemunha, o próprio Deus por intermédio de Ezequiel, Ezequiel 14, 18 e 20. Esse vídeo eu coloquei, mas não precisa. Os adversários de Daniel, quando eles viram que Daniel crescia, adquiria conhecimento, reconhecimento, e ele estava subindo, e vambora, e aí chega um determinado ponto onde eles falam: não, a gente precisa achar alguma coisa contra ele. A gente precisa achar alguma coisa para poder derrubar esse cara, que não é possível. E aí no versículo 4 diz assim: então os presidentes e os príncipes buscaram alguma coisa contra Daniel a respeito do reino. O que é esse a respeito do reino? As coisas naturais terrenas: vaidade, luxuosidade, ganância, roubo. Uma pessoa que, segundo a forma natural, ou seja, aquilo que é do nosso campo, sobre roubo ou então qualquer outro pecado desse tipo, eles não conseguiram achar. E aí continua: tentaram achar alguma coisa contra Daniel a respeito do reino, porém não puderam encontrar nenhuma ocasião. Então, peraí, colocamos um ponto aqui: eles viram que Daniel tinha uma vida realmente íntegra, reta, direita, dada a Deus e observada também pelos homens. E aí eles colocaram: olha, já que a gente não consegue achar nem culpa por conta ele era fiel, então a gente precisa achar alguma coisa contra ele, contra o seu Deus. Precisamos armar uma maracutaia para poder colocar ele contra o Deus dele. E eles foram o segundo foram os adversários de Daniel, a rainha mãe. No capítulo 5, e é uma história interessantíssima, o rei Belsazar, ele faz uma festa na sala do banquete, prepara comida, prepara bebida, coloca vinho, fala: olha, vocês príncipes, chamem aí as suas mulheres, as suas concubinas, e vamos beber e vamos brindar.
até que ele tem uma visão de uma mão que escreve na parede. E aí o semblante dele cai, os ombros dele ficam relaxados e as pernas elas começam a bater uma nas outras. Ele fica muito assustado com aquilo que ele viu. E aí, de repente, quero decifrar meu sonho, quero decifrar o que eu vi. E aí a rainha mãe, no caso, o que diz a rainha, a esposa do rei Belsazar, diz, por causa, Daniel, capítulo 5, 10, 11 e 12. Ora, a rainha, por causa das palavras do rei e de seus senhores, adentrou a casa do banquete, e a rainha disse, ó rei, vive para sempre. Não te atormente os teus pensamentos, nem mude o teu semblante. Por quê? Porque tem um homem no reino em que habita o Espírito Santo dos deuses, nos dias dos teus pais, de Nabucodonosor, luz e entendimento e sabedoria, como a sabedoria dos deuses, havia nele, a quem o rei Nabucodonosor, teu pai, o rei, eu digo, teu pai, fez os mestres dos magos, astrólogos, caldeus e adivinhos, porquanto um espírito excelente, conhecimento, entendimento, interpretação dos sonhos, entrega de duras sentenças de solução de dúvidas. E encontraram-se no mesmo Daniel, a quem o rei chamou Beltesazar, agora se chama-se Daniel, e ele mostrará a interpretação. Então, quando aconteceu o primeiro sonho de rei Nabucodonosor, quem foi lá para poder trazer a solução que o rei estava precisando era Daniel. Então, ela foi também uma testemunha. E o rei Dário, no capítulo 6, 23 e 26, se puder, vamos acompanhar aí. Quem está com a Bíblia, por favor, abre a Bíblia aí. Daniel, capítulo 6, a gente vai passear por esses meios, tá bom? É bom ter essa interação, porque aí você fixa. Então, isso assim, quando o pastor Silas fala, eu não sei o que lá, eu não sei o que daquela eu estou direto. Então, capítulo 6, 23. Então, o rei muito se alegrou em si mesmo, e mandar tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. 26, por favor, da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio dos meus reinos, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e para sempre e permanente, e o seu reino não se pode destruir, e o seu domínio é até o fim. Quando você se posiciona como cristão, quando você se posiciona como uma pessoa de caráter, até os seus vizinhos vão ver Cristo na tua vida, até as pessoas vão se converter e vão aceitar o caminho de Cristo como a salvação, como a saída que eles precisam. Você tem o poder, o caminho para poder guiar pessoas, mostrando o seu caráter. Quem é você quando sai dessa porta para fora e atravessa as quatro paredes desse ambiente? Quem é você quando nem eu e nem ninguém aqui esteja vendo? Daniel era um homem íntegro, e com tanto caráter, que até mesmo as pessoas, os adversários, os reis, a rainha mãe, e todos puderam ver nele uma pessoa que exalava a essência de uma pessoa reta e íntegra. Amém? Volta lá, por favor, varão. E aí o rei ficou, o Deus dele é o Deus certo, o Deus dele, porque o rei na verdade gostava de Daniel. Primeiro que ele buscou promover ele. Tal promoção até então não existiria, mas pensou em promovê-lo. Depois, quando foi lançado a cova, o rei não queria fazer isso. Ele assinou um decreto que ele não sabia. E quando chega lá, que ele viu que Daniel ia ser posto à cova, e foi posto à cova, mas graças a Deus deu tudo certo. Quando ele chegou em casa, ele ficou a noite toda jejuando e pedindo e intercedendo pela vida de Daniel. E quando ele abre a cova e vê que Daniel ainda estava lá, quem estava de jejum era o leão, né? E não aconteceu nada, pela glória de Deus. E aqui nós entendemos os segredos do caráter fino de Daniel. O relacionamento com Deus é reciprocidade. Em Jeremias, vemos que aonde nós erramos, o Senhor faz algo novo. Somos moldados e instruídos a ficarmos da forma que Deus deseja. Daniel tinha consigo valores, princípios e ensinamentos. Mesmo numa circunstância onde havia poder, não perdeu o que lhe foi ensinado, não deixou para trás o que quando foi levado ao cativo. Eu sou vendedor, todos sabem. E lá na loja eu vejo muito disso, mães, pais que não têm pulso com os filhos. Eu lembro que quando chegava na casa da minha avó, inclusive, hoje é aniversário da minha avó, ela faz exatos quantos anos, mãe? 77 anos, para honra e glória de Deus.
Quando eu chegava na casa da minha avó, parte de mãe, parte de pai, não é que eu não podia, não tinha liberdade de abrir a geladeira, mas era costume nosso pedir: mãe, pega um pouco d'água para mim, vó, bênção, meu filho, Deus te abençoe. Era um costume. O segredo de Daniel não foi exatamente não ter perdido o que foi ensinado. Nós estamos passando uma geração onde passa-se o tempo e esquece o que foi ensinado. O que vocês aqui aprenderam com seus avós, com seus pais, vocês passaram para os próximos. Mas tem que reforçar o suficiente para que os próximos também passem para os próximos. Porque eu vejo o seguinte: eu lá na loja, é um debate, às vezes está eu, o Rafael, o Júnior, assim, está debatendo um com o outro. Hoje a geração de hoje é fraca, a geração de hoje tem problema. Mas quem ensinou a geração de hoje? Quem está formando a geração de hoje? Eu me preocupo muito com crianças que estão ao meu redor, com pessoas, meu sobrinho, meu primo Heitor, a Vitória, sobrinha da Estela, e pessoas, crianças mais novas, porque eu almejo que elas tenham o caráter, aquilo que é primordial para a criança crescer e ser uma pessoa de valor na sociedade. Ela seja uma pessoa tanto aqui dentro importante, um pastor, uma pastora, um levita, um missionário, um evangelista, mas também que lá fora ela possa ser um advogado, um arquiteto, um engenheiro e ser usada para a honra e glória de Deus. Daniel aqui, eu vejo que o segredo de Daniel é não perder aquilo que foi ensinado. Quando ele foi levado à frente, ele não deixou os ensinamentos para trás, mas ele levou consigo e foi. O Deus de Israel era com Daniel e Deus fortalecia ele, porque com ele havia o caráter e havia um bom depósito do Espírito Santo, um bom depósito onde ele guardava todos os ensinamentos, todos os seus ensinamentos. E com isso aprendemos alguns pontos importantes acerca disso. Primeiro, uma vida devocional. Daniel se destaca por ter seu momento com Deus. Se separava para orar e agradecer com constância e persistência. Daniel, capítulo 6, versículo 10, na parte B, diz assim. Vou ler tudo para poder entender o contexto. Então, quando Daniel soube que o escrito foi assinado, ele foi para sua casa. Com suas janelas abertas, em sua câmara, que dava para Jerusalém, ele abaixou-se com seus joelhos 3 vezes ao dia e orou e deu graças a Deus perante o seu Deus. Bom, vamos colocar até aqui. Ele não fez de birra. Ele não fez porque, eu vou orar. Não. E aí vamos ler o finalzinho. Como costumava fazer antes. Como ele já tinha costume de fazer antes. Então já era uma prática dele. Mesmo muito ocupado, mesmo muito atarefado, mesmo com N situações para poder fazer e sem comunicação, porque hoje, para eu poder falar com o pastor Jonas, é só um zap, igual hoje de manhã. Daniel, cadê você aqui? Eu falei, tá lá, pastor, tá bom, valeu. Foi. Para poder comunicar com qualquer um dos irmãos aqui, basta um telefone e uma mensagem. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Então, para eu poder... Oi? Para alguns sim, alguns está me agarrado. Mas para eu poder ter uma comunicação com vocês, só basta um telefonema, só basta uma mensagem. Naquela época não existia isso, era no gogó. E igual eu fico imaginando. E igreja de Corinto, tem uma carta para você. De quem é? Do apóstolo Paulo. Imagina, era carta, era falar, era no boca a boca. Mesmo Daniel atarefado, com muitas coisas para poder fazer, com N situações, ele não deixava de orar, ele não deixava de ter o seu devocional. O que é devocional? Devocional é separar um tempo para Deus. Devocional é ter o seu momento. Hoje eu acordei 9 horas, mas amanhã eu vou acordar 8 horas para poder ter 1 hora de meu momento com Deus. Eu vou pegar a Bíblia, eu vou ler ela, eu vou praticar ela e vou meditar na palavra. A vida devocional com Deus, o segredo de Daniel, está nesse ponto aqui muito importante. A vida devocional, ele era completamente apaixonado por orar, apaixonado por empregar súplicas, orações e agradecimento. Ele era mestre nisso, ele era top. Na oração com Deus, revela sua fidelidade e libera seu poder para proteger os seus servos fiéis e derrotar os seus opositores. A oração torna-nos íntimos do Senhor e faz-nos conhecidos nos céus. A oração gera um espírito quebrantado e humilde. Ontem eu vi um vídeo que eu pensei até colocar, mas aí eu tenho um vídeo no final para poder colocar também, então eu falei, não, vai ficar muito vídeo, vai ficar um roteiro aqui. Que era 2 pessoas conversando, aí uma pessoa faz assim, estavam 2 pessoas conversando, aí daqui a pouco chega Jesus. Aí, na hora que o Jesus chega, ele faz assim,
Senhor, muito obrigado, Senhor, por tudo, Senhor. Ele, não, fala comigo. Senhor, muito obrigado. Ele ficava naquele religiosidade. Senhor, não sei o que, muito obrigado. Não, meu filho, fala comigo, fala comigo. O que Deus quer de você é intimidade, a oração não é ó Deus do céu, sim, maravilhoso Deus, abençoa, Senhor, o meu dia, Pai. Não, é Senhor, eu tenho problemas. É no Salmista 38, o meu coração é quebrantado e o meu rugido não está se escondendo do Senhor, Pai. O Senhor sabe do meu coração, o Senhor sabe da minha angústia, Pai, e o Senhor pode apacentar, parar todos os problemas e derrotar todos os meus inimigos. É isso, é intimidade. Oração é diálogo, é conversa. Transparência. Eu converso com você, você conversa comigo. Simples. Mas agora, se eu chego para Nani, como é que você está? Tranquilo? Beleza? Essa máquina top. É a mesma coisa. Você chegar aqui, Cristo, maravilhoso. Mas eu não entrego de verdade, eu não falo com Deus de verdade. Eu estou me expondo, ok. Mas eu não estou me rasgando, me colocando um coração quebrantado, humilde. Um ponto. Quem quiser falar, é só levantar a mão, tá? Porque eu falo, desenfreado, eu esqueço disso, tá? Eu vou fazer igual o pastor Paulo. Meus irmãos, alguma dúvida? Não? Então tá ok. Mas enfim, vamos lá, vamos seguir. Qualquer dúvida é só levantar a mão, tá? Que o pastor Marcelo está aqui e resolve. Vamos lá. As características da vida de oração de Daniel. O profeta estava familiarizado com a oração do rei Salomão e as promessas motivam Daniel a não parar de orar. Ele fazia com disposição em meio à adversidade. Fazia com disposição em meio à adversidade, confiava no poder da sabedoria, possuía o local certo, orava com frequência e sabia levantar ações de graças e súplica. É igual aquele ditado acertado: água mole e pedra dura. Bate, que até uma hora ela fura. Esse é o ditado acertado. Conforme você vai orando com disposição em meio à adversidade, confiando no poder de Deus, você sabe levantar ações de graça. Você não precisa colocar muitos jargões, muitas palavras bonitas. Deus do céu e poderoso. Não, meu irmão. Quanto mais você ora, mais você sabe orar. Isso é um fato. Quanto mais eu lá em casa, eu sei dobrar roupa agora como ninguém. É calça, é blusa. Pergunta se eu guardo roupa tá assim. Não. Mas o que tem uma coisa com a outra? Né? E assim, conforme você vai fazendo uma coisa, você vai melhorando, aprimorando. Certo dia estava eu e Rafael no balcão, aí eu dobro de um jeito que depois, se você quiser, eu pego uma blusa qualquer, só para você poder ver e entender. Eu pego e dobro e deixo a camisa desse tamanho, mas desse camisa é X, perdão, mas eu dobro desse tamanho. Aí Rafael foi, dobrou e colocou a minha assim e a dele. Quando chegou no balcão uma moça, ele falou assim: moça, qual blusa que está melhor aqui? Tipo assim, você dobra muito X frufru, e não sei o que e tal. Ele perguntou para a moça. Aí a moça, entre o seu e o dele? O dele. Você está todo amassado, está parecendo um brigadeiro. Eu falei, Deus, revela, Pai. Então quando você mais sabe, quando você mais faz, mais você sabe. Daniel, ele estava familiarizado com a oração do rei Salomão. Em disposição em adversidade, confiava no poder da sabedoria e possuía um lugar certo. Só um minuto. Tem que pegar esse meu método aqui. Meu papinho. Então, Daniel, ele orava, não precisava de um tempo para Daniel orar, ele orava porque tinha que orar. Eu não sei se eu vou atropelar, porque eu não sei se mas tá bom, vamos continuar. Glória a Deus. Oração e jejum, uma vida está aqui. A prática de jejuar é encontrada na humanidade desde as mais remotas épocas, culturas e até religiões. Para nós cristãos, o propósito é, sobretudo, a ordem espiritual e nos leva a combinar uma vida de jejum com oração. Nesse ponto, eu peguei uma frase muito importante, muito legal, do livro A Cultura do Jejum, do pastor Luciano Subirá, e diz assim: os judeus tinham de observar por determinação da lei mosaica a restrição de vários tipos de alimentos. Eles não poderiam comer carne coxê, né? Não poderiam comer carne misturada ou que não sabia a procedência. Eles tinham que saber qual animal que era, quem produzia, quem cortava, né? Todo esse processo. Eles não poderiam comer qualquer carne. Quando Daniel chega no palácio e ali ele se encontra numa sala, num banquete, ele não sabia qual que eram os alimentos que estavam sendo postos à mesa.
tem cara de estrogonofe, mas a carne é de porco, está repreendido em nome de Jesus. Mais ou menos isso. E aí ele não sabia a procedência, ele não sabia como era preparado, quem preparava e de onde vinha a carne. Ele tinha que saber. Legumes e verduras vinham da terra, então ele poderia consumir tranquilo. E segundo, sobretudo, é uma ordem espiritual. Para alguns ele estava só comendo verdura e legume, meu Deus. Mas ele também estava colocando no plano espiritual um propósito. Por favor, pastor. Os legumes não eram oferecidos aos ídolos. Os legumes não eram oferecidos aos ídolos. Mas o judeu ele precisa poder ser de caché para não se contaminar de modo ofendido, ou de modo fumado, enchido, mas não come. Não come porque a lei diz para não comer. Levítico 11 restringe comer esse tipo. Certo. Ainda bem que não foi uma pergunta, foi uma aplicação, graças a Deus. Mas se foi... Não, sim, com certeza, meu pastor. Muito obrigado. A situação da oração, ele orava para manter repete o que ele falou. Sim. Tanto que ele orava para a janela aberta em direção a Jerusalém, para manter aquilo aceso. Ele entendia que aquele período de cativeiro ia parar. Então ele estava orando. Ele queria que aquilo acabasse. Muito obrigado, pastor. Repete o que ele falou, porque falou baixo aí para todo mundo. Eu não vou saber falar tudo aqui, pastor. Fala aqui, repete, porque é uma aplicação importante. A situação da oração, eu estou explicando, ajudando aqui o irmão Daniel, e lembrando que a oração nos faz alimentar as promessas e manter com que a gente creia, que ainda há esperança que o período de dificuldade vai cessar. Ele estava vivendo no cativeiro, mas mesmo assim, ele via janelas em direção a Jerusalém, sabia que ele não estava ali, mas ele morava lá em Jerusalém, ele queria ir lá. A terra dele, o lugar dele, então ele orava incessantemente por isso que ele orava 3 vezes ao dia. E nós precisamos fazer isso, no momento de dificuldade, vamos orar, vamos crer, Deus vai mudar. Onde é que é a minha cidade? É a mansão celestial. Enquanto eu estou aqui, eu tenho que fazer por onde que o meu período, a minha passagem por essa terra, glorifica o nome do Senhor. Por isso que ele obedecia, não se alimentava de animal de uma fedida, seguia a risca o que dizia o decálogo, sobretudo Levítico 11, que é a restrição alimentar. Então ele não comia animal de uma fedida, porco então nem se fala, que é animal sujo, para eles era animal imundo mesmo, animal do fundo do mar, camarão, lula, essas coisas. Então ele queria comer também. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Eu até na parte, esqueci de falar isso, na parte sobre as características dele, eu falei, imagine só, se ele roubasse as coisas, né, se ele pegasse dinheiro. Ela falou, que é isso aí? Eu falei, os entendedores entenderão, Nine. Mas, vamos lá. A meditação na palavra de Deus. A prática de meditação não deve ser esporádica em momentos difíceis, mas sim constantes e, inclusive, tempos fáceis. Porque não precisa que você passe um aperto para poder orar, ou precisa? Senhor, glória a Deus, aleluia, meu Deus, precisa? Não precisa. Deus não precisa colocar todo dia, direto, um problema para você poder orar. 1 Tessalonicenses 5,17, orar sem cessar, é imperativo. Eu não vou parar de orar, eu não vou parar de me dispor a querer ter a presença do Senhor, ter o meu devocional, ter a minha comunhão e receber mais de Deus e eu me entregar mais para Ele, porque quanto mais eu me entrego, mais Ele é em mim e eu me diminuo e Ele cresce. Amém? A meditação na palavra de Deus é constante. Salmos, eu coloquei isso aqui porque eu gosto muito de Salmos 1. Salmos 1, 2 e 3. Por favor, coloca aí, Guilherme. Estou dando trabalho para o Guilherme, ele deve estar aí praguejando. Ó, eu gosto muito desse salmo, muito mesmo. E aí, quando chega no Salmo 1, 2 e 3, diz assim: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, e qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Coloca Jeremias, por favor, 17, 17, por favor. Por favor. Leia o 4, 5, 6 também. 1, 4, 5, 6. Aqui, né? Tá, peraí. Volta lá, por favor. Salmo 1. O 4, coloca o 4, por favor. Não são assim os ímpios. Tá. Não são assim os ímpios, mas são como o moinho de vento que se espalha. 5. Pelo que os ímpios não substituirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá.
dizendo bem-aventurado, que é a chefe, felicidade. Por isso que ele começa falando bem-aventurados, a chefe, felicidade. É isso, né? Tá show. E aí, Jeremias, poxa, 17, acho que é 7, rapaz, eu não vou colocar para não riscar. É assim, tá preso. Então tá, vamos lá. Jeremias 17, 7 e 8. Por favor, 7. Ah, tá. Bendito é o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. 8. Por quê? Porque ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende suas raízes ao ribeiro e não receia quando vem calor, mas sua folha fica verde no ano de sequidão e não se fadiga e nem deixa de dar fruto. Quando você tem uma vida entregue, a sua raiz está entranhada na palavra de Deus, o rio, a água, a fonte de vida que é o Espírito Santo, ele, por mais tempo difícil que esteja lá fora, o sol pode estar tocando igual está agora, mas ainda assim você vai ter uma folha verde, vai ter um fruto e você vai prosperar. Eu creio em nome de Jesus. Pode voltar a lição, por favor? Então a prática dele era constante, direto. Ele não se igualava, nem se assemelhava com os ímpios, mas ele era uma pessoa diferente. Ele se colocava como comunicação com o Senhor constantemente. Tá bom? Por favor, as bênçãos destinadas ao primeiro caráter. Tem uma frase do escritor Victor Hugo que diz assim: mude de opinião, mantenha seus princípios. Mude as folhas, mas mantenha suas raízes. Essa frase ela é bem verdade, porque de opinião você pode mudar durante o dia. Ontem eu gostava de azul, hoje eu gosto de cinza. Mas aquilo que eu aprendi dos meus pais, eu não posso perder. Aquilo que eu aprendo da palavra de Deus, eu não posso perder. Aquilo que foi inserido em mim, eu não posso deixar para trás. Mas eu tenho que continuar seguindo para o alvo que é Cristo, com a minha raiz na palavra de Deus. Até porque tudo vai passar, mas a palavra não passará. Livramento divino. Dentre os profetas maiores, da revista, Daniel é o que apresenta com o maior número de livramentos, como por exemplo, Daniel, capítulo 2, versículo 12, o livramento das mortes dos sábios da Babilônia. Ele tem uma visão. Quem não conseguir interpretar a minha visão vai ser morto a fio de espada. Os sábios, os magos, os astrólogos, todo mundo. E aí chega no versículo 14, é isso? Deixa eu conferir aqui. Quando chega no versículo 14, então Daniel respondeu o conselho do sabedoria. Não. Mas enfim, vou achar enquanto eu falo. Quando ele fala, olha, quem não conseguir revelar o meu sonho vai ser morto a fio de espada. E Daniel, versículo 27, Daniel respondeu na presença do rei e disse: o segredo que existiu não podem os homens sábios, os astrólogos, os magos, os adivinhos mostrar ao rei. Porém, há um Deus no céu que revela os segredos. Ninguém, como ímpio, como pessoa errada, poderia revelar o sonho, a não ser Daniel. Daniel teve o primeiro livramento, que foi livrar-se da morte e livrar outros também. Porque assim, quando ele revelou, ele livrou-se a si mesmo e aos outros. E um outro que eu pontuei aqui do livramento, o capítulo 6, versículo 16, o livramento da morte dos leões, está certo? Foi posto na cova, quem jejuou foi o leão, mas logo depois o leão comeu, né? Passou-se um tempo, falou, quem condenou Daniel agora vai comer o leão. Vambora! Aí, né, e aí foi para a cova, foi lançado na cova e é isso aí. Então ele teve dois livramentos. Oi? Pela vida íntegra e honesta de Daniel com a administração e cuidados do reino, tornou-se bem sucedido. E a decisão do rei Dário de promovê-lo iria acontecer, como eu falei. Tal promoção seria supostamente criada por ele ser um homem honesto. Sendo estrangeiro e posto em um posto totalmente diferente, um lugar completamente diferente do seu, ainda assim foi ricamente abençoado. Chegou como cativo, primeiro foi reconhecido como quem revelava sonhos, logo depois se tornou um dos príncipes. Havia nele um espírito excelente e era um dos mais importantes. Quando você cresce, quando você está em crescimento, as pessoas elas ficam com raiva. Quando você está em um andamento, as pessoas tendem a não gostar, porque às vezes elas pensam, eu poderia ser eu, mas Deus tem um projeto para você, Deus tem um projeto para os outros. Então, se você pode crescer, se eu cresci, se eu estou em crescimento, é porque Deus me concede isso. Se eu hoje tenho uma referência também, como o pastor Silas, pastor Marcelo e outros pastores,
como referência, eles não chegaram naquela etapa de um dia para a noite, mas eles foram numa constância. Deus foi abrindo portas, Deus foi concedendo eles graça, conhecimento e sabedoria, e foram de forma gradativa subindo, que buscavam mais isso, e Deus honrava, e Deus via o caráter, via a inclinação, via a índole, via a inclinação do coração, assim como o salmista 1, o Salmos 1, e ali ele ia crescendo, Daniel crescendo nesse ponto. E eu tenho uma rápida aqui história para contar, não vou estourar não, a história do relógio. Eu vi, achei muito interessante também. Antes de morrer, um pai levou ao filho um relógio muito velho, e disse assim: filho, antes que eu morra, eu quero que você tente vender esse relógio. Ele falou assim: vai lá numa joalheria. Ele foi na joalheria e ofereceram a ele R$150, porque era muito velho. E aí, passado o tempo, o pai disse ao filho: filho, vai então a uma loja de penhores, e foi oferecido R$10, porque era muito velho. E quando ele chega ao pai e fala: olha, então faz o seguinte, vai no museu. Lá no museu, acho que você vai conseguir. Quando chegou no museu, ofereceram a ele a R$500 mil, um valor muito diferente e bem maior daquilo que foi proposto, porque o lugar certo te valoriza da maneira certa, e o seu valor não diminui com base na incapacidade de alguém ver o seu valor. Se você está em algum ponto e as pessoas não te valorizam, fique firme, seja fiel, que Deus vai te colocar num lugar onde as pessoas veem realmente o seu valor. Mantenha o seu caráter, mantenha a sua integridade, seja reto e faça com que os seus passos sejam os caminhos que o Senhor tem colocado para você seguir. E Deus vai te abrir portas, Deus vai fazer com que a sua vida mude, seja totalmente transformada. E por fim, as revelações divinas. Daniel era um homem sensível e a quem o Senhor revelou o conteúdo e o significado do sonho de Nabucodonosor. Pela comunhão e intimidade com Deus, tem-se acesso aos seus mistérios. Se por uma vez eu quero estar na casa do Senhor, mas eu realmente não me aplico a isso, eu não sou sensível àquilo que Deus tem para me falar. Eu não sou sensível àquilo que o Espírito Santo tem para me comover no coração, para poder me demonstrar em forma de mistério. Quando eu me ponho na casa do Senhor, o que fala Salmista 84? Está certo, pastor? Meu ponto eletrônico. Vale mais um dia na casa do Senhor do que outros 1000. O salmista também vai dizer que é melhor, vamos à casa do Senhor, alegria quando ele disser, Salmo 122, alegria quando disser, vamos à casa do Senhor. A casa do Senhor tem que ser um prazer. Quanto mais perto de Deus, mais intimidade. Quanto mais perto de Deus, você tem um contato com Ele maior. Quanto mais perto de Deus, você tem isso nas coisas do céu para a tua vida. E por fim, a nossa conclusão, Dr. Miles Monroe fala que o componente mais valioso não é o poder, a posição, influência, notoriedade, fama, talento, dom, oratória dinâmica, a persuasão, a superioridade intelectual, as conquistas acadêmicas ou as habilidades administrativas, mas sim o caráter. Muitas pessoas podem até falar bonito, falar legal, são pessoas engraçadas, são pessoas dinâmicas, são pessoas maneiras, mas se não tem caráter, de nada vale. São pessoas que são sepulcros caiados, de olha por fora é bonitinho, mas por dentro mesmo não há nada. São pessoas que podem até crescer no mundo, podem se tornar pessoas maiores em conhecimento geral, mas se não tem caráter, de nada vale. E por fim, eu pedi para o Guilherme, na permissão do pastor, né, e da Alessandra também, passar um vídeo aqui que fala exatamente sobre isso. Encerrei minha aula. Agradeço demais a oportunidade pelo tempo aqui com os irmãos. Realmente foi um momento ímpar na minha vida. Eu nunca vou esquecer desse momento. Pode até alguns irmãos esquecerem, mas eu nunca mais vou esquecer. Mas, nem a sua mãe. Nem minha mãe. Minha mãe trouxe tripé, colocou cameraman, chamou a Associação Vitória em Cristo todo inteiro. Mas, enfim, vou pedir o vídeo, só para poder colocar aqui, que fala e narra exatamente isso, por favor.